Olá, queridos! Que alegria chegarmos à 7ª aula do trimestre sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje vamos falar sobre o ministério do profeta. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas mais uma vez. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, Deus, que tem acompanhado, que tem sido, Deus, realmente abençoado por esses estudos, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor nesse dia, Deus, e te agradecemos. Fala conosco nesse dia. Fala conosco através desse tema, Senhor, desta aula, para que o nosso coração se regozije naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vamos ao texto, então. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Claro que não. Por isso os 5 ministérios da igreja estão aí representados pela mãozinha. Lembra que eu disse para vocês? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Cada um com sua importância, com sua função e em seu lugar, formam o corpo de Cristo, além dos outros dons também que Paulo fala sobre eles. Hoje nós vamos falar então sobre o profeta, aquele, assim diz o Senhor. Lembra dessa expressão? E o Senhor me disse, profetas na Bíblia, homens e mulheres de Deus que foram usados para poder trazer a mensagem de Deus para nós. Vamos à introdução. Para que serve um profeta? Qual é a função legítima de um profeta? É aquele que realmente é fundamental, é um ministério fundamental para a manutenção da igreja nos dias de hoje e na igreja do primeiro século também. Qual é o propósito dele? Era transmitir a vontade de Deus para o povo, a vontade do coração do Pai. O que falava sobre o profeta? Nós vamos dividir em 2 tempos, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, qual era a participação então do profeta? Muitas vezes perseguidos, maltratados, rejeitados, mas permaneciam firmes, anunciando o quê? A vontade de Deus para o povo. Para o povo de Deus e para as nações vizinhas, para os povos estrangeiros. Eles falavam também vindos direcionados pelo Senhor. Eles tinham autoridade, eles precisavam de muita sabedoria e de um caráter o tempo todo provado por Deus. Eles recebiam a revelação. Uma vez a revelação recebida, muitas vezes, desvendava o que estava em oculto. Para quê? Para revelar o juízo divino sobre as nações, sobre os povos. Mas eles, com advertências, com conselhos, com exortações, cumpriam o seu propósito. Através de palavras, de sonhos, de visões, eles traziam o que Deus queria falar para aquelas nações. 3 exemplos de profetas do Antigo Testamento, além de outros que nós conhecemos: Moisés, Samuel e Elias. Temos também Eliseu, outros profetas também, Abacuque, Oséias, tantos que você lembrar aí. Faça um teste na sua memória agora. Lembre os profetas, profetas menores, profetas maiores. Então Daniel, né? Tantos deles. E no Novo Testamento? Como é que funcionava o profeta no Novo Testamento? Eles também desmascaravam o pecado. Esse era um dos papéis principais do profeta, desmascarar o pecado. Fazendo o quê? Proclamando a verdade. Revelando o quê? A justiça de Deus. Muito importante isso. Para acabar com uma coisa chamada frieza espiritual, que acontece nos nossos dias e que Deus muitas vezes tem levantado homens e mulheres para profetizar, para trazer uma palavra de Deus, para que isso se acabe no meio do povo. Eles combatiam o mundanismo, o liberalismo também. Eles confrontavam as pessoas que viviam por conta disso. Está tudo muito bem, está tudo ótimo, está tudo beleza, está valendo tudo. Não, esse era o liberalismo. Já existia naquela época e existe ainda nos nossos dias. E falavam
também sobre o juízo vindouro. Isso não mudou. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a palavra era a mesma. Através de advertências, de conselhos, né? Admoestações. Lembra disso? Exortação, trazendo ânimo, consolação e edificando o corpo de Cristo. Esse era o papel. Eles acompanhavam a liderança, andavam junto com os apóstolos para realmente firmar aquela igreja do primeiro século, que nós bem sabemos que Paulo muitas vezes viajava, Paulo levava homens com ele, homens usados por Deus. Aí nós vamos falar no Novo Testamento, no livro de Atos, sobre o profeta Ágabo. Se lembra dele? Que ele disse o que aconteceria com Paulo. E tem João Batista também. E o principal de todos eles, Jesus Cristo, aonde todos esses dons são completos. Nele havia e há até hoje a plenitude de Deus. Precisamos buscar, sim, ser cheios do Espírito Santo, para poder fazer como o Senhor nos ensinou, indo, pregando o Evangelho a toda criatura, com poder e autoridade. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles tinham o objetivo de levar o povo à maturidade cristã. Você se lembra disso? Quantas vezes Paulo falou sobre isso, sobre essa maturidade, essa espiritualidade, alcançando a estatura de varão perfeito diante do Senhor. Então, é assim que faz. E olha o que Paulo fala sobre as profecias. Nós devemos sim julgar as profecias, compará-las com a Bíblia, ver se o que aquele homem ou mulher está falando está na Bíblia. E isso sim, está escrito, nós devemos fazer. Olha só. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Muito importante isso. E é muito interessante, porque enquanto os apóstolos e os evangelistas saem pelo mundo todo, Deus escolheu profetas, pastores e mestres para ficar junto com a igreja, para ficar com as ovelhas, para ensinar, para tirar ali as dúvidas, para ministrar, para orar, para consolar, enquanto o evangelista e o apóstolo saem fundando trabalhos, abrindo portas para que a igreja seja estabelecida, Deus deixou também os pastores. Por isso é que eu digo muito, e essa figura que eu vou mostrar no próximo slide para vocês, ela tem tudo a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é como essas engrenagens. O mover de cada um resolve fazer funcionar, no fundo, todas as coisas. Esses são os ministérios, independentes, seja de consolação, de exortação, de profeta, qual seja o seu ministério andando junto com o outro ministério, do outro irmão, do outro pastor, da outra ovelha, vocês conseguem mover o corpo de Cristo. Assim, nós cumprimos o propósito para o qual nós somos chamados. Os ministérios são como essas engrenagens, eles movem o reino de Deus. Amém? E para concluir, amados, eu trouxe para nós esse brinquedinho do verdadeiro ou falso. Lembra dessa questão que muitas vezes a gente tinha na prova? Para falar sobre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Então, eu vou te fazer a pergunta e você vai responder na sua casa, depois nós vamos confirmar. Quem era o que tinha simplicidade e humildade? O verdadeiro ou o falso profeta? Se você disse o verdadeiro, você acertou. Aí sim existia um profeta. Mas e aquele que usava de arrogância e prepotência? Era o quê? Falso profeta. Então essa aí é o falso. Amor de Deus por nós em todo tempo, mesmo uma mensagem dura de exortação precisava de amor. Esse era o verdadeiro profeta. Status e autopromoção. Isso é coisa de quem? Falso profeta. Aquele que se transforma, né, de ovelha em lobo, lobo vestido de ovelha. E para cumprir a vontade de Deus, quem era? O verdadeiro profeta. E a última coisa que eu deixei separado para nós, o que traz mentira, ilusão e engano. Esse é quem? É o falso profeta. E Jesus deixou lá em Mateus isso para nós. Olha só o que ele diz. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Amém, queridos? Então, essa é a aula sobre os profetas. Um pouco mais curta, um pouco mais dinâmica, mas para que você possa realmente desfrutar disso. Se você já se inscreveu no canal, aproveite também os outros estudos que nós temos lá. Se não, inscreva-se, compartilhe essa aula, deixe lá no YouTube o seu comentário, isso é muito importante para a gente. E que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.
Música